Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aula para vocês se moverem em casa. Sou a Carol, estou com a Carol. 3 Caróis. E aí a gente vai hoje fazer uma aula de faixa. Bom, se você não tem uma faixa elástica dessa aqui, você pode usar uma toalha. Procura usar uma toalha longa, uma toalha de banho, que é mais fácil para fazer os movimentos. Tapetinho de match, se não tem o tapetinho de match, pode usar uma colcha que vocês tenham em casa. Ou se o sofá de vocês tem espaço, também façam no sofá, ok? Então, meninas, nós vamos começar deitadas, de barriga para cima. Isso. Deixem a faixa próxima, porque já já a gente vai usar. Por enquanto, sintam os pés de vocês tocando no chão, os calcanhares direcionados na linha do quadril de vocês, dos isquios, aqueles ossinhos que a gente tem embaixo do bumbum. Sintam esse quadril de vocês bem relaxado. Pequenos balanços de um lado para o outro ajudam a encontrar esse relaxamento, a vocês sentirem esses ossinhos que estão atrás do quadril, o sacro. Boa! Vão parando lá no centro, descansando esses glúteos. Aí! Trabalhem um pouco da respiração de vocês com o movimento dos braços. Então, vão abrindo esses braços pelas laterais, subindo acima da cabeça, aproximando o máximo que der as mãos de vocês, puxando o ar. E aí, voltem abrindo os braços pelas laterais, soltando o ar. E façam mais 2 vezes esse movimento, buscando a sensação de um grande espreguiçar. Isso! E agora a última vez. Aí, muito bom. Peguem a faixa de vocês, peguem a toalha. E aí eu quero que vocês coloquem atrás da cabeça de vocês essa faixa e essa toalha, como se fosse mesmo uma manta que cobre a orelha. E aí deixem a cabeça apoiada lá no chão, os cotovelos relaxados. Com a faixa é mais fácil de sentir essa tensão. Tomem o cuidado para não fazer tanta força, segurem com uma tensão razoável. E com a toalha também é a mesma ideia, sintam que vocês seguram firmes, mas que tenham um certo conforto. Mantendo a cabeça bem apoiada ainda lá no chão, deixem os cotovelos de vocês puxarem o olhar para cima, levando para o pubis e a coluna vai se flexionando. Fiquem nessa posição e sintam como se atrás da cabeça de vocês acontecesse uma expansão, esticando um pouco mais a pele da nuca. E volta apoiando a cabeça. Então vamos continuar fazendo o movimento com a faixa aí atrás da cabeça, com essa flexão de tronco. A ideia da faixa é justamente para dar essa sensação de que algo atrás se abre, se estica e dá essa assistência para o olhar de vocês caminhar. Então, por isso, tomem cuidado com a força que vocês colocam. A ideia da mão é mais para ajudar a direcionar. Boa! Façam só mais uma vez, meninas. Muito bem. Coloquem a faixa e a toalha lá no pé direito de vocês. A ideia é deixar esses dedos cobertos, ou pela faixa, ou pela toalha. E aí alonguem essa perna na direção do teto, deixando ou os cotovelos apoiados com a faixa, percebam que isso é possível. E com a toalha, se você tiver flexibilidade, deixa a perna vir mais para trás, os cotovelos se aproximam, entendam e sintam como que esse corpo está. E aí a gente vai apenas dobrar o joelho, levando o pé na direção do bumbum e depois estende, levando lá para o teto. E assim foi. Dobrou e estendeu. Aqui com a faixa é possível a gente colocar mais tensão ainda se vocês sentirem essa necessidade. A Carol vai pegar um pouquinho mais em cima, travar os cotovelos lá no chão e vai fazer. A sensação ou com a faixa ou com a toalha é de que o pé ele empurra para o teto. Ah, mas eu também quero tentar um pouco mais de tensão com a toalha. A Carol também vai segurar mais em cima. A diferença é que com a toalha, o braço acaba ficando talvez mais estendido. Então, sintam
o que é possível ser feito. Façam só mais uma vez e segurem essa perna estendida lá no alto. Juntem essas faixas, juntem as duas alças e vamos segurar só com a mão esquerda e deixar o braço direito apoiado lá no chão. Boa! Arrastem essa perna esquerda no chão e deixa ela bem estendida. Isso aí. Vamos cruzar essa perna na frente do corpo e voltar para o teto. Então vamos sentir um pouquinho desse trabalho do alongamento que vai acontecendo em toda essa porção externa da perna que caminha lá para trás no quadril de vocês. Isso! Sintam que o braço direito ele fica enraizado, ajudando a manter um pouco mais do equilíbrio. Boa! À medida que o corpo vai conquistando esses espaços, vão sentindo que o pé vai para longe, vai para baixo. Sintam que a amplitude ela vai aumentando. Ótimas! E vamos para mais 2 repetições. Isso! E só mais uma vez. Muito bem. Antes de mudar a perna, separa de novo essas alças da faixa ou da toalha e sintam se é possível trazer a perna mais para trás na direção do tronco, fazendo pulsos com a perna bem alongada. Isso! E vai sentindo toda a musculatura posterior se soltar e ao mesmo tempo se alongar um pouquinho mais. Façam só mais uma vez esse pulso e aí tragam a perna esquerda dentro da faixa e a toalha. E assim deixa essa perna alongada, o pé direito desce, deixa a perna alongadinha para o alto. Vamos manter primeiro a perna direita dobrada. Aí. E aí esse pé, ele estende o esquerdo lá para o alto e depois dobra, levando o pé na direção do bumbum. E assim foi. Então vamos sentir esse trabalho do alongamento de toda essa porção posterior acontecendo. Então, à medida que o corpo vai se soltando, a perna vai se alongando melhor. De novo aquela sensação de que o pé ele vai empurrando a sola do teto lá para cima. Isso. Sintam que o tempo todo o bumbum de vocês ele fica completamente solto e completamente relaxado nesse chão. Ótimas! Vamos para mais 2 repetições. Isso! Na última deixou estendida. Aí, vamos arrastar a perna direita lá no chão, segurar junto essas alças, deixar o braço esquerdo agora aberto. E aí a gente cruza essa perna na frente do corpo e vem voltando. Vai para o lado, vai para o teto e vai deixando o movimento bem fluido, sentindo como é que o corpo reage. Então começa numa amplitude pequena, se for possível, vão aumentando essa amplitude. Sintam a conexão dessa mão esquerda no chão, de todo o braço. Sintam os ombros de vocês relaxados e apoiados com as escápulas também aí no chão, no tapete. E façam mais 2 repetições. Boa, meninas! E ao terminar, deixa essa perna por teto, o mouse em cada mão, e aí traz para trás fazendo pequenos pulsos. Isso! Esse pulso pode ser pequeno, esse pulso pode ser mais longo. Sintam o que é possível, o que o corpo de vocês permite. Mas percebam que o tempo todo, a perna que fica no chão, ela está relaxada, o quadril também está relaxado. E percebam que os braços, os cotovelos, eles vão participando desse movimento. Façam a última vez. Aí, muito bom. Vamos deixar os 2 pés apoiados lá no chão, sem a faixa. E aí a gente vai entrar num movimento mais focado na flexão do tronco. Então os pés vão ficar apoiados lá no chão, com as pernas dobradas. E aí vocês vão deixar as pernas em tabletop. Então, dobrem as suas pernas
E coloquem a faixa ou a toalha em cima dos joelhos ou um pouquinho para baixo, mais perto da canela. A primeira ideia é perceber que o pé, ele está na mesma altura do joelho de vocês e sentir que o quadril ele está relaxado. Ótimas, meninas! Agora elas vão fazer uma flexão de tronco. Isso, e vão sentir que os braços dão uma leve descolada. Então, algumas adaptações vale a pena. Se precisar, segurem um pouquinho mais em cima da toalha, ou se precisar também, segura um pouquinho mais em cima da faixa. Direcionando o olhar de vocês para o pubis, a gente faz a pulsação do 100. Então, a gente vai sentir essa pulsação acontecendo. 5 inspirações e 5 expirações. E continuem fazendo. Com a faixa, a gente consegue sentir essa sensação do elástico mesmo, que estica e dobra. Agora, com a faixa, com a toalha, às vezes é um pouco mais difícil. A gente pode fazer para os lados a pulsação. Isso, como se o braço fosse abrindo um pouquinho. Aí, então, quem tiver com a faixa em casa, faz a pulsação das mãos para baixo. Quem tiver com a toalha, vai abrindo um pouquinho os braços e façam mais um ciclo completo da inspiração e expiração em 5 tempos e voltem apoiando a cabeça de vocês. Muito bom. Vamos deixar a faixa só no pé direito. Essa perna direita fica flexionada no ar. Segurem com as mãos na faixa, relaxando os cotovelos e já deixem a perna esquerda alongada à frente no ar e dobrem o tronco de vocês de novo, levando o olhar para o pubis. Esse cotovelo ele fica próximo lá do chão. Carol vai segurar na faixa com a mão direita. Isso, dobrando essa perna. E a outra mão pode deixar no chão. Carol continua com as mãos na faixa. Elas vão fazer uma troca da perna. Essa perna vai esticando e vai dobrando. E vai esticando e vai dobrando. E vai esticando e assim continuem. Por que a ideia dessa adaptação? A toalha é mais resistente. Então, às vezes, a gente precisaria mexer com o tronco. Então, façam essa adaptação com a toalha, que é bem legal. Façam mais 2 vezes. Boa! E aí, sustentem o tronco de vocês, deixando a perna direita dobrada perto do tronco e a esquerda alongada. Agora, as 2 pernas se estendem. Então, leva a direita para o alto e depois a gente faz uma troca. Desce uma e depois desce a outra. E assim foi. Boa! Sintam esse olhar o tempo todo de vocês na direção do pubis. Só um detalhe, quem estiver usando a faixa em casa, tomem cuidado para o peso do corpo não ficar só do lado esquerdo, vamos distribuir. E aí vem voltando o corpo todo, apoiando o pé no chão, e aí a gente faz a troca. Coloca o outro pé na faixa, já deixa essa perna flexionada no ar, já façam a adaptação que vocês precisam fazer, flexiona esse tronco, perna direita agora que se alonga primeiro, e aí a gente vai fazendo a troca das pernas, uma dobra e a outra estende, uma dobra e a outra estende. E vão sentindo que o olhar de vocês o tempo todo caminha para o pubis para manter essa flexão de tronco, para manter os ombros descolados um pouquinho do chão. Façam só mais uma vez e aí a gente já vai para aquele estendido, os scissors, e vem trocando, vem trocando. A sensação é o pé na faixa, o pé na toalha, vai para longe, vai para baixo. Boa, façam mais uma em cada e aí vem voltando todo o corpo. Muito bom. Deixem a toalha e a faixa um pouquinho de lado, abracem as pernas de vocês, façam um balancinho. É bacana fazer um pouco dessa soltura, até para as mãos ficarem mais livres, como a gente fica segurando bastante tempo. E aí vamos voltar com a toalha e com a faixa de novo. E elas vão cobrir os joelhos de vocês com os pés apoiados no chão. Então os pés se afastam na largura do quadril e elas vão cobrir esses joelhos e manter os braços alongados. Então as mãos podem subir
ou sentindo que dá para ficar com a palma da mão apoiada no chão, achem o que for melhor, o que for mais confortável. E aí elas vão fazer a elevação do quadril. Então esse bumbum vai levantar e a toalha ou a faixa é a referência de que o joelho, ó, ele vai caminhando para longe para depois voltar para o solo. E assim continuem. Então vão sentindo como se esse joelho, ele quisesse ganhar espaço. Boa, meninas! E continuem mais um pouquinho. Vão percebendo o tempo todo e que a cada subida, esses glúteos ficam mais soltos, mais relaxados. O objetivo é esse, sentir que o quadril, ele sobe porque o pé empurra o solo, sentir que a faixa aí dá uma referência para o joelho caminhar para longe do quadril. E façam a última repetição. Muito bom! Deixem a faixa de lado e aí vocês vão virar para o lado, Carol para o lado esquerdo, Carol para o lado direito. Boa! Carol, Carol, né? E aí, vamos deixar as duas pernas flexionadas, deixar o braço que está lá embaixo dando suporte para a cabeça de vocês. Boa! Primeiro a gente vai fazer sem a faixa, depois a gente faz com a faixa. Meninas, a perna de cima, ela vai ficar estendida na linha do quadril, a perna de baixo se mantém flexionada. Vamos deixar essa perna se mover para frente e para trás, reta, e vamos deixar esse tornozelo se mover. Então, quando o pé vem para frente, faz ponta de pé. Quando o pé vai para trás, faz um pé de palhaço abrindo a sola do pé. O movimento começa menor, depois ele vai aumentando. O mais importante é que vocês sintam que o corpo ele fica estável aí no chão. Façam só mais uma vez. Isso. E agora a última. Muito bom. Relaxem a perna e aí a gente vai de novo pegar essa faixa e colocar só no pé da perna de cima. Então, colocou, envolveu o pé, segurem com a mão ou esquerda ou direita, dependendo do lado que vocês estiverem. A perna de baixo continua flexionada. Essa perna ela vem para o teto, bem retinha e alongada, e depois ela volta para baixo. E assim, cada um vai fazendo a sua adaptação. O mais importante para vocês é vocês perceberem que essa faixa ou essa toalha puxa, caminha, faz o movimento acontecer. Isso. A ideia desse quadril ir se movimentando, o osso se movendo dentro dele. Boa! Façam só mais uma vez e segura lá no alto para mim. Deixa essa perna caminhar para frente do corpo de vocês, deixa ela voltar para o teto e abrir um pouquinho para trás até onde vocês sentem que tem equilíbrio. E assim foi. O pé vai longe e depois o pé vai abrindo. E assim continuem. A sensação ainda é a mesma. O pé na toalha ou o pé na faixa, ele é guiado para cima, para trás, depois para baixo e para frente. E façam só mais uma vez. Boa! A última. E aí, deixem as pernas de vocês relaxadinhas. Muito bom! Deixa a faixa de lado um pouquinho, deixem a toalha também. E vocês vão deitar de barriga para baixo. Deixando uma mão em cima da outra e a testa de vocês em cima dessas mãos. Sintam que toda a parte anterior do quadril para as pernas e pés, tudo está mais relaxado, tudo está mais solto. Sintam como se os cotovelos de vocês quisessem se afastar um do outro. Sintam que o tórax, que esse peito, ele fica descansado, relaxado no tapete. Muito bem. E agora a gente vai subir numa extensão pequena. As mãos ficam grudadas nessa testa. Os cotovelos descolam do chão junto com as mãos e os braços e vem voltando para o solo. Aí, façam um movimento curto. Sintam o que vai acontecendo com a coluna de vocês. Percebam
as pernas de vocês mais soltas e mais relaxadas no chão. Aí, e que é a mão que guia essa subida e essa movimentação do tronco. Muito bem, façam mais 2 vezes, meninas. Isso. E a última agora. Boa. Arrastem as mãos de vocês para frente, acima da cabeça, com os braços alongados. Isso. E aí a gente vai fazer a mesma ideia da extensão. Arrastem um pouquinho as mãos para trás, levantando o peito, levantando o olhar. E segura para mim um pouquinho aí. Sintam esse trabalho que acontece lá na parte dorsal de vocês. E volta arrastando essas mãos, deslizando os braços. E assim continuem. Façam a extensão como se algo puxasse as mãos para trás e como se algo levasse essas mãos para longe. Façam só mais uma vez. Sustentem essa posição. Levantem os braços um pouco e levantem as pernas de vocês também. E aí a gente vai para o swimming, braço sempre contrário de perna, se batendo. O movimento ele começa num ritmo mais curto, o movimento começa num ritmo menor. À medida que entende que o corpo pode ficar estável, acelera esse ritmo. Isso! E sintam a respiração acontecendo o tempo todo. E aí vão relaxando os braços, cabeça. Muito bom. Peguem a faixa e a toalha, só para deixar na frente de vocês, que vocês vão deitar do outro lado. E aí, vocês vão deixar as 2 pernas flexionadas. A gente volta para aquela primeira sequência. Então, a perna de cima, ela se alonga na linha do quadril. A perna de baixo fica relaxada. Deixa a perna se mover para frente e para trás, alongada. Quando vier para frente do corpo, traz em ponta de pé. Quando for para trás, abre o calcanhar, abre a sola do pé. E vai buscando esse equilíbrio do corpo, essa sensação de mover a perna para frente e para trás, sentindo que toda a lateral do corpo fica apoiada nesse chão. Boa! Percebam que tanto do outro lado como agora, elas tinham a mão à frente do corpo, dando esse suporte. Mantenham essa ideia. E façam só mais uma repetição. Muito bom! E aí sim, peguem a faixa, coloquem lá no pé. Deixem de novo o braço embaixo, dando suporte para a cabeça a hora que vocês colocarem. Segurem com a mão igual à perna que está em cima. Perna de baixo continua flexionada. E aí a gente vem movendo essa perna para cima e depois para baixo. Para cima e depois lá para baixo. Aí, aquela ideia de o quanto eu posso mover a minha perna para o alto. Sintam isso no corpo. Sintam, perceba essa sensação de espaço que vai criando dentro do quadril, dessa abertura da parte interna da perna de vocês. E a mesma ideia, o pé, ele o tempo todo é guiado. A faixa ou a toalha puxa e o pé empurra. Isso! A última vez, e essa perna vai ficar lá no alto, toca lá na frente. Depois volta para cima e se der para ir um pouquinho para trás, vai. E assim foi. Leva longe o máximo que o corpo permitir. Isso! Vamos brincar um pouco mais com esse movimento do fêmur dentro do quadril. E com essa ideia do pé sendo guiado ou pela toalha ou pela faixa. E façam a última vez. Terminando, dobrem as pernas, deixa essa faixa ou a toalha de lado e aí se empurrem para sentar. Boa, meninas! Muito bom! Então agora a gente vai fazer uma sequência sentadas e elas vão colocar a toalha e a faixa lá nos 2 pés. Então as pernas elas vão ficar estendidas, pode deixar um pouquinho além da largura do quadril. Isso! Ah, mas eu preciso dar uma leve dobradinha nos joelhos? Deixa dobrar. Sintam o que for necessário. E aí, elas vão fazer
um pequeno movimento da coluna para trás. Essa coluna se arredonda suavemente e depois ela volta se esticando para o teto. E assim continua. É um movimento bem pequeno. Aí, aquela sensação de que a minha coluna quer se mover um pouquinho para trás, mas algo está querendo puxar o meu pé para longe do quadril. Isso! E façam mais 2 vezes. Boa, meninas, isso aí. E agora a última. Muito bom. Vamos deixar a faixa ou a toalha só envolvidas no pé direito e deixa a perna esquerda relaxadinha aí do lado. E aí, esse pé agora é que vai se mover. O pé, ele empurra a faixa ou a toalha levando os dedos para o chão. E é a faixa ou a toalha que traz esses dedos do pé para cima. Então, sentiu que o pé tem mobilidade, que dá para mover melhor? Segura mais perto, cria mais tensão ou na toalha ou na faixa. Isso! Boa! E façam mais uma vez. E aí, deixa os dedos do pé ainda envolvidos na faixa ou na toalha e a gente começa a levantar um pouquinho essa perna do solo. Tragam para cima e voltem encostando no chão. Começa o movimento curto, vai aumentando um pouquinho. A ideia ainda é sentir que a coluna está em cima dos isquios. E vão percebendo como é orgânico o movimento. Quando a perna tem vontade de subir mais, vem dobrando um pouquinho da coluna para trás. Tem mais espaço para ela vir perto do corpo. E depois vem voltando a coluna e vem voltando essa perna. Isso. Então vão sentindo o que vai acontecendo com o corpo. Deixa esse corpo ir um pouquinho para trás, porém, percebam o equilíbrio que vai acontecendo. Façam só mais uma vez e segura essa perna lá no alto para mim com o tronco um pouquinho para trás. Essa perna direita, ela dobra levando o calcanhar em direção ao solo e ela se estica levando a sola do pé para cima e para longe. E assim foi. Dobrou e alongou. A ideia é a gente criar um certo desafio em relação à posição do tronco, recrutando um pouquinho mais toda a parte envolvida no tronco. E agora a última vez, segurou lá no alto e aí a perna vem descendo estendida, o corpo vai voltando. Muito bom. Passem a faixa e a toalha para o outro pé. Boa! Mudou de pé, faz um balancinho no quadril, sente os isquios de novo. Faz a ideia de, opa, deixa eu me recompor, sentir os isquios. E assim a gente volta a mover só o pé. Ponta do pé vai para baixo e ponta do pé vai para cima. De novo a ideia, o pé e os dedos se alongam empurrando a toalha ou a faixa. E é a toalha e a faixa que trazem esse pé de volta. Isso. Trabalhando um pouco mais essa mobilidade do tornozelo. Boa, meninas. Façam mais 2 vezes esse movimento do pé. Isso. E ao terminar, os dedos do pé se mantêm para cima e a gente começa a levantar um pouco a perna do chão. Ela sobe e ela desce. Ela sobe e ela desce. À medida que o corpo vai entendendo, aumentando essa amplitude, o corpo ele se inclina para trás um pouquinho e depois ele volta. Claro que cada um vai sentir. Ah, mas o meu tronco se inclina só um pouquinho? Tudo bem, tá tudo ok. O meu tronco vai um pouquinho mais? Tudo bem. Sintam vocês o que é possível fazendo com o corpo. Façam mais 2 vezes. Na última vez, segura essa perna estendida lá no alto. Dobra levando o calcanhar na direção do solo e estende levando o pé para cima e para longe. E assim foi. Ah, mas eu vou ficar com a minha coluna mais curvada para trás, menos.
A ideia é perceber que toda a musculatura do tronco ela é recrutada justamente para sustentar ele um pouquinho mais inclinado. E façam só mais 2 repetições. Ao terminar, a perna fica estendida lá no alto e vem descendo. Muito bom. Deixamos agora a faixa nos 2 pés. E aí as pernas ficam flexionadas. Então agora a gente vai desafiar um pouquinho mais esse corpo. A minha sugestão é, se vocês precisarem de um pequeno apoio, e eu vou inclusive usar a Carol como exemplo, ó, ela vai encostar aqui nessa parede um pouquinho. Para que a gente tenha uma base de apoio. Então, Carol, seu quadril ele vai ficar um pouquinho mais longe, pouca coisa, aí, envolvendo a faixa no pé, trazendo o joelho perto do tronco. E a Carol, ela vai ficar ainda aqui, trazendo também o tronco um pouquinho mais para trás e subindo já os pés do solo, trazendo também a perna mais pertinho. O que elas vão fazer é estender as 2 pernas para cima e para longe e depois vem voltando, que é o nosso famoso teaser. Então, aqui a Carol tem menos base de apoio. Se você se sente confortável em fazer assim, façam. Ah, mas se você ainda acha que precisa de um pouco mais de base de apoio, façam como a Carol. Deixa a parte de cima mais do tronco apoiada, o quadril um pouco mais para frente e tudo vai fluir muito bem. Boa, meninas! Façam mais 2 repetições. Ótimas! E aí, só mais uma vez. Muito bom! Vamos devolvendo as pernas ao solo, tirando a faixa. Ótimas! Tudo bem com vocês aqui? Então, nós vamos ficar de joelhos em posição de quadrupedia, deixando a toalha e deixando a faixa de lado. E aí elas vão sentar nos calcanhares, alongando bem esses braços para longe, como se vocês quisessem se espreguiçar. Relaxa o peito do pé, relaxa bem esse pescoço. Sintam como se as mãos de vocês quisessem alcançar o mais longe. Ótimas! Venham voltando, desenrolando todo esse corpo. Aí! Muito bem. Peguem a faixa e peguem a toalha novamente. E aí a gente tem algumas opções. Elas vão ficar sentadas nos calcanhares dessa forma. Se for incômodo para você em casa, use um banquinho, use um puff, uma cadeira, porque às vezes essa posição do tornozelo incomoda. Elas estão com o peito do pé bem encostadinho no chão. Uma outra opção para se manter assim é virar os dedos do pé. Então, a gente pode apoiar os dedos do pé, deixando o quadril um pouco mais alto. São essas opções que a gente tem, ok? Elas vão levar a faixa ou a toalha atrás do corpo, deixando esses braços relaxados. Isso. Qual é a ideia? A gente sentir que as nossas mãos, elas podem ir para o alto e com uma sensação de que a gente quer, ó, abrir a faixa. Então, deixa esse braço crescer, 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 crescer e depois vem dobrando o cotovelo, levando a faixa atrás. E assim foi. Deixa esse braço estender e a sensação, ó, é que a mão leva para fora e depois volta. Isso. Então, quando o braço subir acima da cabeça, deixa esses alongados. Quando a faixa descer para perto do tronco, dobra o cotovelo. Isso. Levou para cima, estica. Isso. Mais um pouquinho. Então, vocês vão sentir em casa que a toalha tem um pouco mais de resistência. Ah, mas eu quero me desafiar. Eu vou segurar um pouquinho aqui a Carol em cima agora. Segura aí. Deixa o braço retinho, vir para trás, abrindo o peitoral e volta para cima da cabeça. Vamos continuar agora só esse movimento. Ah, com a faixa, eu consigo pegar com um pouco mais de resistência, se eu sentir que dá para fazer. E é a mesma ideia.
porque a faixa me dá mais mobilidade. Então percebam como segurar ou na toalha ou na faixa. O mais importante aqui é que vocês sintam toda essa região de trapézio, pescoço, menos tensão. Percebeu que o ombro sobe, que fez muita força? Opa! Diminui a amplitude ou segura com menos tensão. Meninas, vamos fazer mais 2 vezes. E aí, ao terminar, deixem a toalha e a faixa lá no chão um pouquinho. Ótimas! Muito bom! Vamos voltar na posição em quadrupedia. Então, deixando agora os dedos dos pés bem relaxados no chão. Deixa esse peito do pé bem solto e bem relaxado. E aí vocês vão virar os dedos das mãos, uma olhando para a outra. Então, virem as mãos dessa forma. Ótimas! E aí, vou tirar só um pouquinho sua faixa aqui, Carol. E aí vocês vão fazer o seguinte. Passa o braço direito debaixo do braço esquerdo, dobrando esse cotovelo esquerdo. E deixa a orelha encostar no chão e faz uma leve torção. Sintam essa mão esquerda empurrando agora o corpo para cima para fazer a troca. E vai passando agora o braço esquerdo. E deixa essa orelha encostar lá no chão. E assim continuem o movimento. Vão colocando fluidez, cada um acha o seu ritmo. Mas é bem gostoso essa ideia de fazer a torção do corpo, sentindo que o tempo todo a mão que está lá no chão, dobrando o cotovelo, ela quer empurrar esse corpo para cima. A sensação que vocês vão ter é que acontece a torção, mas essa torção acontece com espaços. Boas, meninas, vamos fazer só mais uma vez, passando o braço esquerdo por baixo e fiquem na posição em quadrupedia, alinhando os dedos da mão para frente. Boa! E daí, virem os dedos dos pés agora no chão, apoiando eles. Levem o quadril para o alto, entrando lá na posição como se fosse um V invertido. E venham caminhando com as mãos para trás, perto dos pés de vocês. E fica um pouquinho aí embaixo. Relaxa bem os braços. Relaxem bem o pescoço de vocês. E aí a gente vai subindo num desenrolar. Então vem desenrolando esse corpo. Isso! Continuem como vocês estão e deixem os braços relaxados, longos do lado do corpo. Comecem a fazer a elevação dos calcanhares de vocês de forma alternada. Então a gente começa um e depois vem o outro. Isso! À medida que o corpo vai ganhando equilíbrio, vai colocando ritmo. Isso! Vai mexendo um pouco mais com o tornozelo, os dedos do pé, o joelho. Isso! Sintam os dedos tocando nesse chão, empurrando esses calcanhares para cima para fazer a troca. Ótimas! E façam só mais uma repetição. Aí! Muito bom! Comecem agora a trabalhar uma flexão lateral em pé. Então, o braço direito de vocês vai subir bem próximo da orelha. Quando esse braço se alongar todo, deixa a coluna tombar para o lado um pouquinho. Isso, a cabeça de vocês acompanha. Volta como se a mão fosse tocar no teto e relaxa o braço. Comecem do outro lado. O braço vem subindo e vai sentindo como se a outra mão quisesse se deslizar em direção ao solo. E assim vem voltando e continuem o movimento de vocês, achando o seu ritmo e entendendo como que o corpo vai se movendo. A sensação de que um lado da coluna dobra para o outro se esticar. E sintam, a cabeça ela vai acompanhando o tempo todo esse movimento. Ótimas! Percebam qual é a amplitude que a coluna consegue e pode se mover. Vamos fazer mais uma vez só, para cada lado, sentindo esses pés colados no chão, dando suporte para o corpo. E aí vocês vão agora deixar
os ombros se moverem. Leva eles bem pertinho das orelhas e depois relaxa. Leva de novo perto e relaxa. Mais um pouquinho. A sensação é que algo puxa os ombros e depois eles se relaxam para baixo. Ótimas! Façam só mais uma vez. E comecem a desenhar os círculos dos ombros para trás. E vão girando juntos ou de forma alternada. Isso! Vão soltando um pouco mais essa região. Brinca um pouco com esse movimento dos ombros. E muda, vai um pouquinho para frente agora. A mesma ideia, pode começar um de cada vez. Depois pode fazer os dois juntos. Vai brincando, deixando os braços soltos, relaxados. Isso. E agora vocês vão levar as mãos atrás da cabeça. Isso. Fechem um pouquinho os cotovelos, aproximando os braços das orelhas. E vamos alongar um pouquinho esse pescoço lá atrás. Tentando manter a coluna alongada, deixa o olhar ir para baixo, o queixo próximo do peito. E vamos sentir como se a coluna estivesse encostada numa parede. E aí a gente volta a cabeça. Isso. E assim continua. Vamos tentar levar nossa energia lá para a cabeça, para o pescoço e voltar. Boa! Façam mais 2 vezes. Ótimas! E só mais uma. Isso! E na próxima, continuem com as mãos atrás da cabeça. Leva o olhar para baixo. Vem guiando agora a coluna também, quer descer e quer se mover. O olhar vai caminhando para dentro dos joelhos de vocês. Sintam como se a mão contribuísse para alongar toda uma pele que passa atrás do corpo. E aí a gente vai voltar, desenrolando esse corpo. A cabeça é a última a chegar. Sintam esse esticar da pele da nuca e como se a cabeça fosse conduzindo a mão a caminhar para trás. E de novo, a mão conduz o olhar, que conduz a cabeça, que conduz a coluna. Isso! E assim continuem. Vem voltando num desenrolar. Sintam como se os pés de vocês contribuíssem para levar esse corpo de volta aqui para cima. E só mais uma vez. Começa pelo olhar, depois vem a coluna. E aí vocês vão ficar lá embaixo. Deixem as mãos caminharem para o solo e relaxem um pouquinho o corpo. Faz um balanço indo mais para os dedos dos pés e depois mais para os calcanhares. Isso! Se precisar, dá uma leve destravada nos joelhos, vale a pena. Ah, mas para mim tá ok ficar com a perna estendida. Tudo bem, sintam o que o corpo pede. Façam só mais uma repetição, distribuam bem o peso do corpo de vocês e aí vem desenrolando esse corpo, olhando lá para frente. Boa! Comecem a buscar sensações agora no corpo. Sentir como é que estão os pés, sentir como é que estão as pernas, perceber como é que está esse tronco, perceber como que está esse pescoço, os braços. Busquem sentir o corpo como um todo. E perceber que todos os movimentos que vocês fizeram contribuíram para que ele fique cada vez mais forte, cada vez mais saudável, cada vez mais preparado para o que vocês tiverem que fazer no dia a dia. Façam uma respiração bem funda, bem longa e devagar vão soltando esse ar. E façam mais uma vez essa respiração longa, profunda. Soltem. Abram os olhos quem tiver fechado. Muito bem, meninas. Pessoal, essa foi mais uma aula para vocês fazerem em casa. A gente deu algumas ideias de como usar a faixa, como usar uma toalha, incrementando com alguns outros movimentos, usando só o peso corporal.
Então, fiquem ligados que vem mais aula por aí. Beijo a todos!